Quer entender como que uma conexão funciona no Oracle 23 e como que ela é feita de ponta a ponta? Assiste esse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo aqui. Melhor, assiste esse vídeo que eu vou te explicar de maneira resumida e definitiva, sem muita delonga. Melhor, assiste esse vídeo que eu vou te explicar de forma prática, de fácil entendimento. Melhor. Acaba, pelo amor de Deus! Bem-vindos ao canal da BA Sincero, eu sou o Harrison Ford e eu criei esse canal aqui para passar de forma prática e direta conhecimentos do mundo DBA. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Sobre a questão da arquitetura do Oracle, tem aqui uma imagem, que eu compartilho agora, em que você tem aqui todos os principais itens que compõem ali a parte de arquitetura do banco, né? Então, inicialmente, temos aqui o nosso cliente, né? Vamos destrinchar aqui e verificando como que isso funciona na prática. Ó. Aqui a gente tem um cliente que é o que a gente vai utilizar para a conexão com o banco. Aqui a gente está falando apenas da conexão cliente. O que seria isso? Aqui ainda não está falando do banco de dados em si, do servidor, onde você vai ter parte infraestrutura da empresa, né? Aqui a gente está falando simplesmente da tua infra de conexão com o cliente, ou seja, como digamos, um acesso fora do ambiente do banco. Né? É através desse cliente que você vai conseguir chegar no banco, certo? Então, dentro do cliente, você tem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer essa conexão. E dentre as ferramentas mais comuns, temos o SQL Developer, né? Temos o Debeaver, podemos conectar pelo próprio Enterprise Manager também, né? Que é uma outra ferramenta, a gente vai, né, explicar depois mais detalhado. Temos o SQL Tools, né, que é Isso estou falando de ferramentas gratuitas, né? Também tem as pagas, tem o SQL, tem o DB Visualizer, né? PLSQL também, que ele é muito bom também. Então, assim, tem muitas ferramentas. Eu, particularmente, uso mais o SQL Developer e o SQL Tools, que são gratuitos, né? De vez em quando o Debeaver também, mas para a hora que eu uso mais essas duas. Bacana? Eu não vou conseguir compartilhar aqui muitas ferramentas, né? Porque eu estou numa máquina que eu uso para outras questões. Mas eu posso compartilhar, a gente vai fazer junto aqui uma conexão simples, né? Pelo Debeaver, que está zerado ali, né? Do zero, bem do zero mesmo ali a parte de criação. E a gente acompanha. Certo? Então aqui, o cliente, a gente sempre tem que distinguir bem essas duas coisas, né? A gente pode estar falando do lado de cliente, né? O lado do cliente de aplicação ou banco e o lado de servidor. Uma coisa não tem relação com a outra. Do lado do cliente, geralmente a gente está falando de uma máquina que está externa, né? Você conecta ou no Jump Server, que seria uma máquina que você usa para conexão com o ambiente, né? Você usa de ponte. Você sai da sua máquina na sua rede, conecta num Jump Server que já está dentro da rede onde está o banco, onde está as aplicações da empresa, né? Ou do cliente que está atuando. E a partir desse jumper você pode também conectar diretamente no banco. Geralmente a gente usa o jumper e do jumper você vai para outra máquina, para aí sim chegar no serviço final. Mas você pode do jumper também já mandar direto para o banco, por exemplo. E aí isso varia muito de política de empresa, né? Bacana, então era basicamente essa distinção. Então, tanto que até aqui na nossa imagem temos aqui o lado do cliente, ó, simplesmente aqui a gente segue uma outra estrutura. Tanto que, como o intuito aqui a gente já está na arquitetura do Oracle em si, no desenho você vê que a gente vê aqui só o cliente mesmo, certo? Então, a partir desse cliente, e aí, de novo, ele pode estar dentro da própria rede, você pode, inclusive da própria máquina de banco, você pode conectar. O próprio banco, ele tem um cliente próprio dele, né? Tem quando você instala um banco Oracle, né? No Linux, no Windows, que seja, você vai ter lá a parte de banco de dados e a parte de cliente do banco de dados, a mesma versão. Geralmente é a mesma versão, não sei que você altere algo, né? Mas por padrão, se você tem, por exemplo, um banco 11204, você vai ter um cliente 11204 nessa mesma máquina, né? Banco 19, ponto 23, a mesma coisa. Certo? Então, é bom ter essa distinção. Bom, explicando aqui a questão do cliente, vamos agora entender, para o nosso exemplo aqui, né, para ficar mais claro, como que conectamos com um client, né? Deixa eu compartilhar aqui agora uma outra tela aqui do Debeaver, onde a gente vai fazer uma conexão. Falando um pouco do conteúdo, né, para pedir aquela força, né, dando um like no vídeo, compartilhe com outros colegas que também vão fazer a prova, né, ou que estão interessados em ingressar nesse mundo de DBA. Por trás de cada conteúdo que a gente vai postando tem um enorme volume de trabalho, tanto para criar o conteúdo, quanto para fazer aqui os testes, gravar e editar também. A gente tem um certo trabalho, então se puder dar essa moral, a gente agradece. Agora vamos voltar ao conteúdo. Bom,
quando você baixar aí o Debiver, no caso meu aqui, eu tô na versão 24, lá ele, ponto 1, ponto 2, eu não atualizei aqui antes da aplicação, né? Mas aí você pode, provavelmente vai estar numa versão bem depois, né? Mas vai ser isso mesmo, né? A criação da conexão não muda muita coisa. Então vamos criar aqui uma conexão, certo? Vamos escolher o tipo de banco. Eu gosto do Debiver porque ele tem assim, cara, tem muitas tecnologias diferentes aqui que a gente pode trabalhar, né? Então é bem bacana. Vamos, no nosso caso aqui, para o Oracle. Vamos criar aqui uma conexão. Escolhemos o Oracle, certo? Aqui a gente vai ter a nossa a parte de configuração de conexão com o banco. Podemos deixar localhost mesmo. No database, vamos colocar free, porque um dos vídeos anteriores, quando eu listei o processo de Oracle, né? Ou melhor, no vídeo anterior, no caso, né? Tinha processos de sistema operacional, né? Em que a gente verificou que a instância do Oracle, a 23 pelo container, né? Da forma que criamos, ela cita como padrão o banco free, certo? Então vamos colocar assim. Mas aqui, de novo, você pode mudar, pode colocar aqui o nome que for melhor para você, pode colocar o que quiser. Inclusive, na própria criação do container, né, você já pode mudar isso aqui também, tá? Nada obriga. Aqui a gente tem o host, né? Como eu falei, é localhost porque tá na minha máquina, né? Uma coisa que a gente muda aqui é a porta 1521 para 22. Também em um dos vídeos anteriores eu expliquei que quando você cria o container, você pode passar duas portas, né? Você passa a porta que você vai utilizar na tua máquina principal. Ela vai alocar essa porta e dois pontos, você passa uma outra porta que é a que vai ser alocada dentro do container. Como eu passei a 15 e 21, você passa uma porta e a outra, né, dividida por dois pontos. Essa que vai do lado do container, lá está na 1521. Vamos olhar lá na frente lá que, né, foi configurada com a 1521. Essa 22 a gente colocou assim por quê? Porque eu tenho instalações aqui na minha máquina, nessa mesma máquina aqui, que eu utilizo a porta 1521 já nela. Então, no meu caso, eu não conseguiria subir o serviço na mesma porta, né? Então, por isso que eu coloquei a 22. O usuário aqui, podemos colocar aquelas, acho que foi teste 1, 2, 3, né? Que definimos, aquela qualidade de segurança top, né? Só pra gente manter a didática. E podemos colocar marcar para salvar, né? Normal. O usuário system, aqui vai uma outra questão, né? O usuário system no Oracle é sempre tipo de conexão normal. Por padrão, o usuário Oracle que já vem como padrão sysdba, o sys, né? Só que a gente vai conectar com ele aqui, como a gente vai fazer. Até o system já é muita permissão para algo simples, né? Então a gente sempre tem que ter essa visão de segurança do tipo, cara, se você vai entrar para, sei lá, fazer uma consulta, evite entrar com usuário administrativo, né? Porque, como diria o Homem-Aranha, né? Maiores os poderes, maiores são as responsabilidades. Foi isso, ou se não foi algo nesse sentido, né? Então, vamos, né, evitar aqui permissão. Vamos colocar aqui... Na verdade, não. Vamos entrar com o system mesmo. Depois a gente cria um outro usuário mais simplesinho e faz o teste aqui. Aqui é só pra gente validar. Certo? Então, vamos testar aqui a conexão. Da 1522 mesmo. Aqui a gente tem, ó, um exemplo de sucesso do teste. Aqui já tá tranquilo. Vamos só finalizar. Bom, aqui ele já abriu aqui, ele já criou a nossa conexão, certo? Então vamos simplesmente abrir a conexão. Show, já estamos aqui no banco, ó. A gente pode rodar aqui abrir uma conexão, né? E, por exemplo, verificar aqui justamente a questão da versão, por exemplo, que é o que a gente pegou já no teste de conexão do Debiver. Ele já trouxe isso pra gente, né? A gente pode olhar aqui também, ó. Versão 23. Pega aqui, ó, banner full. 23.3 era 23. Show? Bacana, então a gente entendeu aqui a parte do cliente. Sempre que a gente for conectar no banco, a gente vai ter que usar um cliente. Ou ele vai ser externo, no meu caso aqui, parece externo, mas não é, né? Porque o dock tá rodando a minha máquina e eu tô perdendo a minha máquina nela mesma. Mas, ao mesmo tempo, você entende que é, né? Porque se você tá rodando isso num container e ele tá imitando um sistema operacional, então não é no mesmo sistema operacional, né? Então é como se fosse um acesso remoto mesmo. Mas eu poderia conectar direto do cliente também, né? De outros lugares, enfim. Tendo firewall, né? E rede liberada, a gente dá certo. Voltando para a documentação da Oracle aqui, a gente já explicou aqui a questão do cliente, né? Agora a gente vai entrar dentro da camada do banco. Como a gente consegue ver aqui na imagem, que está bem explicativa, primeiro a gente tem a parte de servidor do banco, e ele engloba tudo.
certo? No nosso caso, o que vai ser o nosso servidor de banco? O nosso Docker, que ele já tem tudo que a gente precisa para o nosso teste. A gente pode criar uma VM, fazer a instalação do Oracle, que no caso já vai abrir o Listener, né? Fazer a configuração de instância, de banco, ajuste de CDB e PDB, né? Que é como se fosse um container dentro do Oracle, né? Isso tudo na mão também. Porém, com o Docker aqui já facilita, né? A gente roda 2, 3 comandos e já está pronto o ambiente, né? O primeiro nível, então, é o servidor, que no caso é a nossa instância do Docker, o nosso container, né? Dentro dele a gente tem o listener. Esse cara aqui, ele é o ouvinte, ele vai fazer a recepção da conexão do cliente e vai direcionar para a instância de banco que estiver disponível. No caso, como é um banco single instance, no caso a gente tem uma instância disponível, a gente não tem um listener de ASM, né? Ou seja, uma instância para cada nó disponível do banco, né? Nesse caso, como é um single, vai ser um nó só, o listener vai simplesmente mandar para esse nó, caso ele esteja disponível. E é ele que valida se a conexão está disponível, se a gente tem algum tipo de problema no listener, é ele que vai trabalhar ali. O correto é ele sempre estar com o status read, né, na conexão, para que a gente saiba que o listener você tá com o serviço ativo, né, e o banco tá ok. Isso é para ser automático também. E se você reiniciar o banco, você não precisa reiniciar o listener, né, obrigatoriamente. Ele já vai reconhecer. Aí você tem algumas configurações do lado do banco também, caso, né, ele não faça esse reconhecimento automático, mas geralmente como você cria pelo próprio DBCA ou você cadastra esse banco, faz a configuração correta, né, na máquina que ele está atuando, então ele vai fazer esse vínculo corretamente. Beleza, a gente tem a parte do listener, né, ele é responsável pela conexão, e aqui a gente tem a parte da instância, né, como eu havia falado. A questão da instância, isso aqui vai, o que diferencia? Você pode ter uma instância, um banco de dados pode ter várias instâncias, mas obviamente cada instância é de um banco, né, diferente da arquitetura de outros bancos, como o SQL Server e MySQL, por exemplo. No caso do Oracle, uma instância ela é de um determinado banco, só que cada banco pode ter N instâncias, certo? Você pode ter um rack com 4 nós, ou 2 nós, 3, enfim. E aí, obviamente, você vai colocar esses nós em máquinas diferentes e, de preferência, essas máquinas vão estar fisicamente em lugares diferentes, porque caso ocorra uma catástrofe em algum dos nós, os outros ficam no ar e o seu banco não cai. Você perdeu um nó só, aquelas aplicações que estavam conectadas naquele nó vão se reconectar em outro, né? E aí você não tem impacto. Então, beleza, a gente aqui viu a questão da instância, né? Cada instância ela tem uma configuração que é o que a gente havia comentado no vídeo anterior. Nos vídeos anteriores também, na verdade, né? Que é a parte de memória. A gente viu lá que a gente consegue configurar a memória, ajustar, enfim. E a parte de processos, que são aqueles processos que a gente listou. Por exemplo, o PMON, o SMON, né? O LogWriter, enfim. Determinados processos do Oracle ali. E aí, dentro da instância, você pode ter a questão do multitenant, né? Que é usar PDB e CDB. No caso do Oracle 23, que é essa documentação que a gente está vendo aqui, isso é obrigatório, nem pode ter, né? Você vai ter. Você não tem como não trabalhar com multitenant aqui. E aí, dentro dos multitenant, quer dizer, dentro dos containers, né, de banco, você vai ter ali a estrutura física, que são os data files, que como a gente criou no vídeo anterior também, uma table space, né? A gente apontou um data file. E aqui a gente tem também as estruturas lógicas, né? A gente criou uma tabela, por exemplo, que entra você cria os esquemas e os objetos, né? Uma tabela, uma sequence, uma trigger, índice, enfim. E dessa forma a gente abarcou toda a arquitetura, certo? Deixa eu compartilhar aqui só também aqui um terminal, só para a gente ver isso aqui de maneira mais correta. Então a gente está falando aqui teoricamente, mas é bom a gente ver no terminal aqui, né? Uma forma melhorzinha para a gente ver na prática mesmo como que isso funciona. Veja bem, ó. Se eu dou aqui um ls nrctl status, a gente traz aqui o status do listener. Observa que a gente já tem algumas instâncias, ou melhor, é a mesma instância, né? Mas são entradas diferentes no listener, certo? Mas você vê que todas elas estão read aqui, entendeu? Então essa parte ali que a gente viu do listener, né? A gente consegue configurar com esse comando. Se tivesse em hack, a gente poderia dar um srvctl, né? Status listener também, a gente ia trazer esse mesmo retorno. Ou pelo CRSCTL também, que fosse hack. Mas não vamos complicar muito aqui no caso com um banco single. Lista de status aqui, ó, LSNR já, né, NXTL já traz aqui o nosso status. Como a gente pode ver, o listener está up e está retornando. Como que a gente para o listener? Se eu vou dar um stop aqui, por exemplo, eu parei o listener. Se a gente volta e tenta fazer uma conexão lá, vai falhar, né? Se a gente dá o status novamente,
ele vai dar aquele erro que a gente viu ali nos nossos testes, né, de no listener. Então o que que a gente faz? A gente starta novamente e demora um pouquinho, né, para ele... Você vê que eu tô fazendo status aqui, ó. Os serviços ainda estão subindo, ó. Observa que só subiu esse proc aqui, a configuração padrão ali do Docker mesmo. Ó, demora um pouquinho. E ao mesmo tempo, a gente sabe que o banco está no ar porque eu posso rodar aqui um comando para trazer o processo, né, do Oracle. Ó, ele está no ar. Desde 22.9 aqui, né, o nosso banco tá up, né? Se a gente dá um list, né, agora ainda não está listando aqui. Porém, nesse momento já é possível conexão. É só uma questão de um delay, né, que o comando aqui tem para trazer o resultado completinho. Mas já é possível conectar. Pronto, agora voltou, tá tudo read, né? Esse status read aqui significa que a nossa conexão tá funcionando certinho, né? Tem alguns problemas pode dar. Ela pode estar em status blocked, né? Você tem que verificar o porquê, né? Ela pode estar desconhecida, que nem esse serviço aqui. Aí tem que investigar ali o motivo, né? Aí tem que abrir logo, enfim. Isso a gente faz depois também. A gente viu aqui como que a gente para o lista, né? Vamos ver como que a gente para o banco. Bem tranquilo também. A gente já fez em momentos anteriores, mas vamos fazer agora. Ó. Simplesmente um shut mediate já vai desligar o banco. Esperar um pouquinho, ele ó, desmontou e já fechou a instância. Se a gente rodar o listener agora, o banco já não está no ar. O listener não pega essa entrada, tá vendo? Por quê? Porque o nosso banco está fora. Iniciar é bem tranquilo também, só de startup. Nesse caso aqui, como o banco está com control file definido e tudo certinho, ele já pega e reconhece o arquivo e já sobe a base sem muita dificuldade, né? Caso não tivesse, a gente teria que fazer essa configuração, né? Apontar com o file, enfim. Vamos voltar aqui. Aqui a gente já viu como a gente, né, trabalha com listener, com o banco. A gente pode ver também aqui pelo direito do SQL Plus, né? Podemos dar um show PDBs. Só para trazer aqui os containers que temos, né? Que como a gente viu lá na instância, dentro da instância tem N PDBs. No nosso caso aqui tá bem padrão, a gente criou só a gente tem só um PDB padrão, né? Mas podemos criar, editar, fazer backup deles, né? A ideia aqui é a gente já começar a fazer essas edições e alterações, enfim, com o ambiente já no 23, certo? Então, a gente conseguiu abarcar aqui basicamente o resumo da arquitetura. Obviamente, tudo que eu falei aqui, eu tentei detalhar pelo menos a parte conceitual, né? A gente vê na prática aqui como que funciona cada etapa ali do que a gente viu na documentação. Só que, como a gente pode ver aqui, é um conteúdo denso, né? Tem muito mais coisas que a gente vai tratando com o tempo, né? Mas tentem fazer o que a gente fez aqui hoje, criar um banco, ou melhor, conectar no banco que a gente já criou nos vídeos anteriores, né? Parar o listener, parar o banco, subir o listener, enfim. Na prática a gente vai pegando o jeito, né? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo que a gente passou aqui de forma bem objetiva e sem desviar muito aqui, né? De como funciona mesmo uma conexão desde o client até você entregar essa conexão no listener, batendo no banco e vice-versa. Caso tenha alguma dúvida, né? Tenha alguma sugestão ou eu tenha passado vagamente por algum assunto, peço que comentem, né? E aí, claro, né? Se agregou aí conhecimento também, curtam e compartilhem o vídeo para que a gente continue aí na saga de estudos aí para nossa certificação 23. Valeu, pessoal! Bum, 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 bum.